Vamos lá. Agora eu preciso disso aqui. Quando eu olho para a tabela periódica, eu tenho o grupo ou a família. Lembra? São as colunas. O que os elementos da mesma família têm em comum? Mesmo número de elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência. As linhas são os meus períodos. Quando os elementos estão no mesmo período, o que eles têm em comum? Mesmo número de camadas. Então, se eu tenho dois elementos que estão no segundo período, os dois elementos têm duas camadas. Se eles estão no terceiro período, eles têm em comum três camadas. Beleza? Qual é o pulo do gato aqui? Eu preciso do diagrama de energia para fazer a distribuição dos elétrons nos níveis de energia. Então vamos lá. Por exemplo, vamos começar com coisas fáceis. O sódio tem número atômico 11. Lembra? 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. E o que eu ganho com isso? Bom, eu vejo que o sódio tem 3 camadas. Então ele está no terceiro período. Beleza? Como o subnível de maior energia é o S, o sódio é um chamado elemento representativo. Como isso é a camada K, com 2 elétrons, como isso é a camada L, com 8 elétrons, e como isso é a camada M, com 1 elétron, a gente entende que o sódio está no grupo 1A, também chamado grupo 1, lembra? Que é o grupo dos metais alcalinos. Se eu colocasse aqui, por exemplo, magnésio e colocasse 12, o que ia mudar? Aqui é 1s2, aqui é 2s2, aqui é 2p6 e aqui é 3s2. Aqui é K, 2, aqui é L, 8, aqui é M2. Então, quando eu olho para o magnésio, tal qual o sódio, ele tem quantas camadas? 3 camadas. Significa dizer que o sódio e o magnésio têm algo em comum. Eles estão no mesmo período, um do ladinho do outro. Como esse cara tem o subnível mais energético, como S, então ele está no grupo 2A, ou simplesmente grupo 2, que é o que a gente chama de grupo dos metais alcalino-terrosos. Quer dizer que, quando eu uso o diagrama das diagonais, também chamado diagrama de energia, o que esse diagrama faz para mim? Ele me dá uma noção do lugar que o elemento está na tabela periódica. E aí, o que eu preciso que você lembre? Quando eu olho para o sódio, quantos elétrons ele tem na última camada? 1. Quando eu olho para o magnésio, quantos elétrons ele tem na última camada? 2. Lembra? Os elementos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada são chamados de metais. Por que são metais? Porque eles tendem a perder os elétrons da camada de valência. Então, o metal é formador de cátion. Beleza? Vou apagar aqui, me dá um minuto. Agora olha o cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então aqui é K, 2L8, M7. Agora olha só. Lembra que a gente está pensando na regrinha do octeto? Na natureza sempre acontece o que é mais fácil. É mais fácil esse cara perder 7 elétrons ou é mais fácil ele ganhar 1 elétron? Ah, mais fácil ganhar 1 elétron. Só sabe por que 1? Porque a gente está pensando na regrinha do octeto. Lembra? E para mim isso é importante por causa da ideia da ligação química. Ah, então pera lá.
Então você está dizendo para mim, Sassá, que esse cara tende a perder um elétron e tende a ficar mais um? Sim. Que esse cara tende a perder 2 elétrons e tende a ficar mais 2? Sim. Que esse cara tende a ganhar um elétron e tende a ficar menos um? Sim. Se eu pegasse o oxigênio, que é 8, 1s2, 2s2, 2p4. Então aqui é K2L6. O que é mais fácil? É mais fácil para o oxigênio perder 6 elétrons ou é mais fácil para ele ganhar 2 para completar o octeto? Ah, é mais fácil ele ganhar 2. E é por isso que o oxigênio tende a ser 2 menos. Vamos dar um spoiler. Os extremos da tabela periódica fazem que tipo de ligação? Iônica. Esse cara não tem carga positiva? Aquele cara não tem carga negativa? Quando alguém tem carga positiva se une com alguém que tem carga negativa, essa atração é uma atração iônica, ligação iônica, que envolve transferência de elétrons. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso. Eu preciso desse diagrama, porque isso vai me ajudar. E aqui vale um outro comentário. Estamos de acordo que esse cara tem como subnível mais energético subnível P? Então ele também é um elemento representativo. Como ele tem 7 elétrons na última camada, ele está no grupo 7A, que também é chamado de grupo 17, que tem um nome especial, lembra? É a família dos halogênios. E aqui, esse cara, ele também é um elemento representativo, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele está no grupo 6A, mas que eu também posso falar grupo 16. Lembra? São os calcogênios. Enquanto aqui, esses elementos que são formadores de cátion são metais, esses elementos que são formadores de ânion são ametais. E aí eu preciso que você lembre sobre propriedades. Por exemplo, metais, em geral, são sólidos. Ametais, pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Então isso para mim é muito importante. Essa distribuição vai me dar uma ideia da localização do elemento na tabela periódica e vai me ajudar a enxergar se é metal, se é ametal, se é formador de cátion ou de ânion. Beleza? Vamos parar aqui e agora eu vou falar um pouquinho para você sobre 3 propriedades da tabela periódica. Vamos lá.